continuar falando sobre leis. E agora nós vamos falar sobre as leis no mundo contemporâneo. De repente você se pergunta, o que é o mundo contemporâneo? Na verdade, é uma fase da história que começou no ano de 1789 e persiste até hoje. Então, esse período em que nós estamos passando na história é chamado de mundo contemporâneo, que começou em 1789 na Revolução Francesa, tá bom? Vocês sabem que as leis, elas sempre existiram, porque elas são importantes para ajustar as coisas na sociedade, tá? Só que essas leis, com o passar do tempo, elas vão sofrendo modificações. E essas modificações acontecem porque a cultura muda, né? Os costumes das pessoas, seus hábitos, tudo vai mudando. Então as leis vão se adaptando a isso e vão mudando também. As leis do Brasil e de outros países, elas foram influenciadas por dois acontecimentos muito importantes, que foi a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, e a Revolução Francesa, que deu origem à história, né, ao mundo contemporâneo, no ano de 1789. Então, esses dois acontecimentos influenciaram a criação, a elaboração, a estruturação das leis de vários países. Eu queria que você acompanhasse esse assunto comigo na página 70 do seu livro, né, onde vocês podem estar grifando o conteúdo que nós estamos aqui estudando, tá bom? Olha só, os Estados Unidos, ele pertencia, na época, à Inglaterra. Ele era colônia da Inglaterra. Ele era dividido, na época, em 13 pedaços de terra, 13 pedacinhos de terra, ou 13 colônias. E eles obedeciam às leis da Inglaterra. Só que a Inglaterra estava muito negligente no que diz respeito a incentivar o crescimento dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas que moravam lá nos Estados Unidos fizeram uma revolução, uma guerra, e acabou com que a Inglaterra perdesse o domínio sobre os Estados Unidos e surgisse na época a República, que é uma forma de governo que nós vamos estudar mais detalhadamente um pouco mais para frente, né? Na República, os próprios moradores de um determinado lugar escolhem os seus governantes, né? Os seus administradores, que é a forma de governo que nós temos hoje no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos não era assim. Então, em 1776, eles criaram a República lá. E aí os Estados Unidos deixou de ser colônia da Inglaterra e se tornou independente. Nesse processo todo, eles criaram leis para que o país que estava começando a ter suas próprias leis tivesse uma base. E um dos homens que influenciou muito a criação dessas leis se chamava Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele deu início à base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? As ideias que ele colocou ali na Declaração de Independência dos Estados Unidos foi uma base para o que viria depois na criação dos direitos humanos. Então eles colocaram ali na Declaração de Independência alguns princípios importantes que influenciariam as leis dos Estados Unidos posteriormente, tá bom? Porque ali o país estava acabando de começar. Tanto é que a primeira bandeira dos Estados Unidos, ela tinha 13 estrelas que representavam na época aquelas 13 colônias. Então, essa declaração, esse documento assinado dizendo o porquê que os Estados Unidos não ia mais pertencer à Inglaterra, dava ali, tinha como princípio, né, algumas declarações. Na página 71 do seu livro, nós temos aí a base desses princípios da Declaração dos Estados Unidos, que é muito interessante. Eu quero que você grife para você ver o que tem a ver. Ó, na página 71, eu quero que você grife assim, ó. Lá tinha algumas verdades. As verdades eram que todos os homens foram criados iguais. Eles estavam falando aqui sobre a criação, né? Que receberam do seu Criador, veja que Criador aí está com letra maiúscula, representando Deus, certos direitos inalienáveis. Que entre esses direitos são, grifa para mim, direitos à vida. Então, todo ser humano tinha direito à vida. Todo ser humano tinha direito à liberdade e à busca da felicidade. E uma outra coisa que a Declaração de Independência dos Estados Unidos dizia é que esses direitos que nós grifamos aí, eles seriam assegurados, ou seja, eles seriam garantidos pelo governo. Olha aqui, tá logo aqui embaixo, né? Com o fim de assegurar esses direitos, os governos seriam instituídos
para que esses direitos inalienáveis fossem mantidos, fossem garantidos para qualquer cidadão na época norte-americana. Aí o que acontecia? Caso o governo não assegurasse esses direitos, a própria Declaração de Independência diz aqui embaixo que cabia ao povo o direito de alterar ou abolir esse governo e instituir um novo governo. Então veja que foi uma base extremamente importante. Antes disso, nenhum outro país tinha uma lei tão sólida, né? Ou seja, os cidadãos têm direito de vida, têm direito à liberdade, têm direito à busca da felicidade. E quem vai garantir esses direitos é o governo. E caso o governo não garanta esses direitos, o povo vai tirar esse governo e colocar um outro governo. Então veja que princípio sólido, né, para as leis. Então essa lei dos Estados Unidos, que foi em 1776, essa declaração, ela serviu de base para todas as outras leis. Aí, no ano de 1789, né, alguns anos depois, a França, ela estava passando por alguns conflitos internos. Naquela época, o rei tinha o poder absoluto, o poder total sobre a nação. Tudo que os reis falavam era lei, era regra. Então, fazia valer o que o rei falava. Então, quem mandava? Quem mandava era o rei, quem mandava eram os filhos do rei, quem mandava era quem estava na corte, né? Quem morava dentro de um castelo. Essas pessoas tinham poderes. Quem não estava nessa circunstância não tinha poder nenhum. E para ir um pouco mais além, nós tínhamos a igreja, que dominava na época, depois o rei, que era um poder brigando com o outro ali, né, o religioso e a monarquia. Só que em 1789 houve uma guerra interna entre esses poderes e eles acabaram se dividindo. O povo teve mais força, então foi criada em 1789 a República. O primeiro passo para se dar origem à República lá na França, tá? Tanto é que no seu livro, na página 70, tem a imagem de uma mulher com a bandeira, né, da França, e essa mulher aí, ela representava a República, não era alguém, uma mulher em especial, mas ela representava o poder, né, a República. Aí o que acontecia? Nessa oportunidade em que a França criou a República, em que a França se tornou, teve a Revolução Francesa, que foi interna ali, deu origem à República, foi criado também o direito, está na página 71, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Francês, tá? Essa declaração aí dos direitos do homem e dos cidadãos franceses, eles tinham princípios norteados na Declaração dos Estados Unidos em 1776 e um pouco mais aprofundados. E tem algumas coisas interessantes que eu quero que você grife também, tá? Grifa pra mim aí na página 71 assim, ó. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas de desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolvemos expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração constantemente presente em todos os membros do corpo social lhes lembre e cessar os seus direitos e seus deveres. Então, todos os homens, independente de sua nacionalidade, teriam, independente de seu cargo, né, sua classe social, teriam direito a esses direitos. E aqui menciona 2 artigos que tinham nessa declaração. O primeiro é o artigo 1, que diz assim: os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Só o artigo 1 já carrega um peso muito grande. Ou seja, o mesmo direito que um rei tem, um cidadão comum vai ter. Imagine, né? Então, olha o peso só do artigo 1. Todos são iguais em direitos. Todos são iguais em direitos. Que artigo maravilhoso. Que mente maravilhosa de alguém criar isso na época, né? Outra coisa interessante é que todos nascem livres. Lembra que nessa data o Brasil tinha escravo? Ainda tinha escravidão aqui no Brasil. E lá na França disse não, a partir de agora todos nascem livres. Então em 1789, quem nascesse naquela época seria livre. E todas as leis dos demais países que viriam após isso, foi criada isso. Hoje, em qualquer lugar do mundo, todas as pessoas são nascidas livres. Não é mais submetida à escravidão em lugar nenhum do mundo, tá bom? Porque hoje já existe a Declaração Universal dos Direitos. Nessa época que valia apenas para a França, tá?
O artigo 4 dizia assim: a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique os outros. Então, olha que interessante. Eu tenho o direito de ser livre, mas a minha liberdade não interfere na liberdade do outro. Veja que foi uma declaração bem completa, né? Ela fechava os cercos contra críticas, contra espaços, respaldos, né? Então, eu nasço livre, eu tenho o direito de ser livre, mas a minha liberdade não pode interferir na liberdade do outro. Olha que interessante, né? Você pode grifar isso aí, esse artigo 4 aí. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limite, senão aos que garantem aos outros membros da sociedade usufruir desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser determinados pela lei. Galerinha, eu sei que esse assunto, ele é um assunto um pouco complexo, mas ele é muito interessante. Conhecer a história, o porquê que nós temos as leis que temos, né? Então pesquise, vá a fundo, estude um pouco mais sobre esse assunto. Você vai estar voltando nesses assuntos quando estiver em séries mais lá pra frente. Tente responder aí as atividades da página 72. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.